Já tem um ano mais ou menos que faço uso da medicação fluoxetina para controlar a ansiedade. Desde então meu sono ficou todo desregulado, tenho insônia à noite, de manhã costumo ter paralisia do sono, e meus sonhos entre 4 horas e 7 horas são completamente bizarros e hiperrealistas, não consigo distinguir realidade do sonho. Vou dizer de exemplo um sonho que tive hoje, ignorem os erros de português, eu tinha acabado de acordar e estava contando o sonho para alguém. Eu lembro no sonho que eu estava precisando comprar as coisas do Halloween, carne, bebida, e me arrumar, porque eu estava atrasada. Teve uma parte que eu saí correndo e derrubando todo mundo da minha frente. Aí teve uma parte que eu tinha ido para uma casa no interior, e tinha a menina lá que era psicopata e extremamente agressiva, e eu estava tentando entender a origem da agressividade dela. Ela assistia filmes de terror para se divertir, até que eu perguntei o que ela achava de palhaço. E ela ficou completamente em choque. Aí quando a gente saiu da casa, a casa era uma cabeça de palhaço. Depois disso essa menina matou um cara lá. E esse cara tinha 2 entidades chinesas nele que controlavam ele pra matar essa menina. Aí essas entidades estavam procurando outro hospedeiro para poder matar a menina. Nisso começa uma perseguição maluca dentro de um supermercado. E as entidades pegaram os gatos que estavam por ali, mas não deu muito certo, e eles voltaram à forma original deles. Um deles tinha a roupa do Kung Lao. Tinha o corpo todo preto e só uma faixa no meio do corpo sem tinta, e um sorriso bizarro, ele era tipo um controlador de marionete. O outro era uma mesa gigantesca formada por várias mãos, e ele não usava roupa, ele podia se transformar em qualquer coisa, ele entrava no chão e surgia como uma massa de pessoas. Aí teve uma hora que eles estavam atrás da menina e pegaram um cara para possuir, e nisso começou uma batalha sangrenta, e o cara possuído morreu. Nisso as entidades meio que fundiram seus poderes e alteraram toda a realidade. Tudo ficou colorido de rosa, laranja, roxo e azul, e eles separaram as pessoas nos ambientes lá. Enquanto isso, LeBron James estava jogando vôlei em um pula-pula gigante. Enquanto a realidade estava alterada, a menina tentava escapar, mas as entidades tentavam matar ela. Jogando peças de Tetris de concreto gigante do céu, perseguindo ela entre as ruas e fazendo armadilhas, tinha hora que ela não conseguia distinguir a realidade, que ela estava presa numa ilusão, e tinha momentos de lucidez, que era quando ela tentava escapar. Nessa perseguição as entidades possuíram o LeBron James. Aí ele se tornou superpoderoso e começou a lutar com a menina. Esta noite sonhei que estava numa espécie de rodoviária e encontrei um amigo de longa data. Então começamos a conversar e fomos para uma área descampada da rodoviária. Do nada vi uns discos voadores voando no céu. Depois começaram a abduzir pessoas, primeiro num hotel, prédio, próximo de onde estávamos. Depois tentaram abduzir eu e meu colega. A sorte que eu segurava uma sacola plástica e coloquei-a na cabeça e, ao invés de me abduzir, abduziram a sacola. Mas meu colega não teve a mesma sorte e foi levado para o disco voador. Depois começou uma espécie de atrator, tipo não era mais abdução, era como se tivessem atraindo tudo, desde pessoas, carros, coisas e tudo, me puxando, mas consegui me safar e corri para longe. Fui parar em outro bairro. Depois de umas horas nesse bairro e o noticiário correndo solto, eles vieram atacar este bairro, eu já sabendo como eles atacavam. Corri logo que vi os discos voadores. Fui parar numa espécie de porto, só que estava sem nada, sem celular, sem dinheiro, sem cartão de crédito ou débito para pagar a passagem, então desisti de pegar um barco. Fui andando sem rumo até chegar num bairro meio deserto, então me sentei num cruzamento e vi uma imagem de um rapaz cortando o cabelo de alguém. Era como se eu estivesse vendo flashbacks, então neste mesmo lugar apareceram 2 celulares. Peguei os 2 e o barbeiro que perdeu os celulares conseguiu me achar. Perguntei se eu podia ficar com um desses celulares e ele disse que sim, então consegui instalar o app do meu banco e recuperar meu Pix com este celular e fui até o porto de novo para tentar pegar um barco. Foi quando acordei e lembrei de todo o sonho pesadelo. Sei que podem achar que estou assistindo muito filme assim, mas ultimamente nem filme estou assistindo. Deve ter sido um desenho que meu filho assiste no YouTube que fala sobre alienígenas e ou discos voadores em alguns episódios. E aquilo ficou na minha cabeça.
Eu estava trabalhando de caseiro em um lugar um pouco remoto, mas eu queria sair de noite para ir em umas festas, então eu aluguei um fantasma de uma empresa para ficar assombrando a casa, mas o fantasma vivia saindo para dar umas voltas. Então eu liguei para a empresa para reclamar e vieram 3 caras de uniforme numa van, e um deles aspirou o fantasma para dentro de um saco, e outro cara soltou um novo fantasma na casa e me disse que era bom esse funcionar porque eles só tinham 5 desse modelo. Estava na escola, era aluna de uma classe com poucos alunos. Sonhei que tocamos em alguma coisa relacionada ao It a Coisa, e que sabia que trouxemos terror. Eu era importante, ajudava na chamada, tinha um menino afeminado que eu achei lindo e que estava flertando comigo. Parecia o pátio da escola ou a quadra, e todos os alunos estavam lá e os professores. Não sabia o que ia acontecer. A professora da nossa classe estava em um ônibus escuro pedindo para todos fazerem silêncio, e o professor de educação física estava fazendo barulhos estranhos. A professora pediu silêncio, e todos ficaram, menos meu grupo de amigos. O ônibus que ela estava ficava se mexendo sem parar, e do nada ela saiu com um facão enorme. Caminhou em nossa direção, mas parou na primeira fileira de alunos e começou a matar. Coliço era o sobrenome do menino que flertou comigo. É basicamente isso. Eu vi muita gente falar que se você contar, em um sonho lúcido, para os nativos dos seus sonhos que eles estão sonhando ou que estão em um sonho, a reação deles não vai ser positiva. Então lá fui eu tentar para saber se é verdade ou não. Segue como foi. O sonho começava comigo em uma rodovia bem movimentada aqui da minha cidade. Tem a rodovia, passarelas, um shopping ao lado. Eu fui caminhando pela calçada durante uns 10 segundos, até que de repente percebi que era um sonho. Não precisei de nada normal para saber que era um sonho. Para melhorar a visão e a lucidez, eu faço as 2 técnicas que é rodar e olhar para as minhas mãos. Depois de ter feito, eu procuro a primeira pessoa para falar que ela está em um sonho. Mas não acho apenas uma, e sim um grupo de adultos, cerca de 6 pessoas que estavam esgueirados no corrimão da passarela, conversando sobre alguma coisa, e enfim decido fazer o que pensei quando fui dormir, que era falar para os nativos que estão em um sonho, e que nada daquilo é real. Chego perto deles e apenas um olha para mim fixamente, parecendo que já sabendo o que ia vir. Eu cutuco um dos homens que estava lá nesse grupo e todos os outros viram para me escutar. É aí que falo: ei, vocês estão em um sonho. Isso aqui não é real. E eles me respondem: saia daqui, vá embora. E aí só vai decaindo o meu sonho. Eles começam a me perseguir e eu começo a ficar com muito medo porque eles estavam totalmente agressivos. Eu tento voar para fugir deles, mas não consigo, a minha mente não deixa. Mesma coisa com o portal, não consegui criar para fugir dali, até que decido parar e imaginar que quando eu virasse para trás, eles não estariam mais aqui. E assim não funcionou. Quando eu viro para trás, um homem do grupo com um cabelo loiro me dá um chute muito forte. Eu caio no chão e acordo. Eles realmente não gostam que você diga para eles que nada daquilo é real, ficam totalmente agressivos. Alguém fez uma experiência parecida? Ou contou para eles e eles permaneceram pacíficos? Gostaria muito de saber. E se você não quer acabar com o seu tempo precioso de sonho lúcido, não faça isso. No começo desse sonho eu estava com minha mãe em um shopping enorme, bastante tecnológico e um pouco tumultuado. Eu e ela parecia que a gente tinha acabado de chegar nesse shopping, não consigo lembrar o que a gente ia fazer lá exatamente. De começo estávamos em um corredor onde haviam seguranças pelo que parecia, nós duas estávamos caminhando até o final desse corredor, até que de repente eu perco minha mãe de vista, simplesmente do nada. Eu, sem saber o que está acontecendo, fico procurando por ela, olhando para frente e para trás, e o corredor parecia estar ficando mais e mais tumultuado. Depois de mais 5 segundos procurando, percebo que agora havia 2 salas nas quais não tinha antes. E que provavelmente minha mãe estaria lá, porque de alguma forma eu senti que as coisas que ela gostava estavam lá. Olhei dentro das 2 salas e nada. As 2 salas eram iguais, estavam em lados diferentes do corredor. Cada uma delas havia um garrafão de água, uma mesa tecnológica com 6 cadeiras e uma espécie de cozinha.
O medo e o desespero só iam aumentando, até que chego no final do corredor e vejo que lá tem uma visão muito melhor do shopping em que eu estava. Havia inúmeras escadas rolantes, várias lojas e muitas pessoas. De alguma forma eu me senti bem, passou um clima legal por lá, talvez por eu gostar da temática cyberpunk. Eu desço rapidamente uma escada que tinha perto de mim e chego a uma praça de alimentação, mas com pouca gente. Chego em uma mesa na qual as coisas da minha mãe estavam lá, bolsas, etc. Nisso eu me acalmo e penso, bom, se as coisas da minha mãe estão aqui, é só eu ficar e esperar ela voltar, e foi isso que eu fiz. Porém, de um segundo pro outro, duas colegas minhas da realidade chegam perto da minha mesa e ficam lá sentadas sem dizer uma única palavra. Depois de uns segundos minha mãe chega onde eu estou, meu medo e angústia somem bem rápido, mas para ela aquilo nunca aconteceu. Foi como se nada daquilo tivesse acontecido e ela não estava preocupada. Eu acho isso muito estranho, mas sigo o sonho estranhamente. Na nossa frente, havia uma grande janela que dava para uma vista de uma cidade extremamente tecnológica e linda, um dos locais mais lindos que já vi nos meus sonhos. E essa cidade também era enorme, cada casa e prédio dessa cidade havia luzes azuis iluminando cada uma delas. Essa cidade era muito igual à cidade de Psamat do Apex Legends, que se passa nos anos 3000. Vou para mais perto da janela e falo para mim mesma, nossa, parece aquela cidade cyberpunk, né? Vou mais para perto e chego muito perto de cair em um tubo gigante que leva para a parte de baixo do shopping. Esse momento foi muito desesperador. Pelo final eu tenho tipo como se fosse uma cutscene de eu indo embora em um ônibus, que detalhe, já apareceu em outro sonho meu.